Só que ele também não obriga ninguém a servir ele, ser um bom ser humano, a se batizar, de jeito nenhum. Porque ele já enviou o seu filho. João, capítulo 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. Ele já fez tudo. E mais um pouco ainda. Sabe qual é esse pouco que ele vem fazendo ainda? Os montões de misericórdia dele, que se renovam a cada manhã. E ai de nós se não fossem os montões de misericórdia do nosso eterno. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca? Então vamos lá? Você sabia que você é judeu após aceitar Cristo como seu Salvador? Pegou? Gálatas capítulo 3, verso 6. E é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Registrado na Bíblia, quem guardou os mandamentos do nosso pai, depois do nosso pai Abraão, depois do nosso pai Noé? 2. O nosso pai Abraão, registradinho em Gênesis, e depois nosso irmão José lá no Egito. Sabia disso? Gênesis capítulo 26, verso 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandatos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Pegou para a glória de Deus? E Gênesis capítulo 39, verso 9. Nosso irmão José falou assim, quando aquela porcaria lá de Potifar estava querendo pegar ele por ele ficar um gatão bonitão, né? O resumo, ele só falou assim, ó. O meu Senhor de nada me vedou nessa casa, senão a ti, porque és sua mulher. Como poderia eu cometer tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? E ali qual era o mandamento? O 10º. E o que mais? O 7º. Êxodo capítulo 20, verso 14 e Êxodo capítulo 20, verso 17. Verso 14, não adulterarás. Verso 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, o boi, o jumento, a mulher e por aí vai. Dá para você ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca? E aí, ficou bem Isão, Laitão e Braitão? Ficou, não ficou? Aí vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai falar para nós aí, né? Vamos ver aqui, vamos voltar aqui para a glória de Deus. Aqui vamos lá, ok? Vamos lá, ó. Continuando. Verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto de que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Aqui está dizendo que é só um? Não. Aqui, ó. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. E aí? É para todos os povos os mandamentos do nosso Pai? Ou foi só para os judeus lá no deserto, como fala por aí afora? Hã? E onde é que está isso aí, Gasprayer? Êxodo capítulo 31, verso 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas de pedra, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. E o que foi? Quem foi que escreveu? Nosso Eterno. Aí pega e fala ali, não, porque isso aí foi lá para os judeus. E engraçado, né? Que antes, olha como é que é a artimanha de Satanás. Antes, não dava ouvidos nem sequer aos mandamentos. Aí sabe o que acontece? Foi, né? Foi pegando. Aí hoje já estão dizendo por aí que já guardam 9 mandamentos. Só o sábado que continua sendo o quê? Para o judeu lá no deserto. Aí, ou seja, Satanás ele é tão sagaz. Lembrando, olha aqui nos meus olhos aqui, para a glória de Deus, sem mimimi. Todo movimento evangélico que não aceita os mandamentos do Eterno, sabe quem é que reina lá dentro?
Eu não tenho mimimi, não. Pode ser qualquer igreja por aí afora que não aceita os mandamentos do Eterno. Sabe quem é que está lá com o seu trono lá dentro? Satanás. É duro, não é? Mas é a realidade. Receba a palavra de Deus e é filha, sabe de quem? Da prostituta mãe. Dá para você ver o tamanho do problema? Como o negócio é mais sério do que você possa imaginar com os mandamentos do Eterno. E lembrando que poucas pessoas vão se salvar. Poucas pessoas vão se salvar. E lembrando que eu nunca preguei para agradar o homem e nunca vou pregar para agradar o homem. Eu prego o quê? O evangelho da justiça, como meu pai Noé pregou, como meu pai Abraão viveu. Quer que eu te diga uma coisa? É assim mesmo. A verdade não é todo mundo que vive na verdade, que vive na verdade. E olhando nos teus olhos eu falo isso, até assim de rabo de olho. Não é todo mundo que vive na verdade, sabe por quê? Porque para muitos a verdade é dura. Só quer que eu te diga uma coisa? É mais antes você tiver de perder alguma coisa e assumir qualquer porcaria que tu arrumar por aí afora pelos teus erros, do que você jogar dentro de um buraco e enterrar e achando que você está passando batido na presença do Eterno. Sabe por quê? Porque o Eterno, ele é onisciente, onipresente, onipotente e ele está em todo lugar. Os olhos dele vê tudo. Ele não se agrada de estar em todo lugar, mas os olhos dele vê tudo. E quer que eu diga uma coisa? Eclesiastes capítulo 12, verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão encobertas, quer sejam boas, quer sejam más. Dá para você ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca? E Mateus capítulo 7, verso 13 ao 14. Olha só como é que é pouquíssimo que vai se salvar mesmo. Você não sabia, não? Que todo meio evangélico que zomba, sapatia da lei do Eterno, que não aceita o trono de Satanás está lá dentro e é filha da prostituta mãe. Você sabe que igreja em Apocalipse, igreja em Apocalipse, quando fala lá da mulher que não sei o que, ele está falando da igreja terrena aqui. Agora, quando fala em Apocalipse capítulo 21, Apocalipse capítulo 21, verso 2, a noiva, a cidade santa. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Na tua Bíblia pode ter uma tradução diferente, mas vai dar no mesmo. Dá para você ver? Ali sim, está falando da nova Jerusalém. Mas quando fala assim, ó, irou-se o dragão contra a mulher vestida de sol, não sei o que, com a lua debaixo dos pés e por aí vai, ali está falando da igreja terrena, Lembra, grava bem, Apocalipse capítulo 21, verso 2, ó. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Aí sim, dá para você ver essa diferença aí para a honra e glória de Deus? Vamos lá, continuando, para a honra e glória de Deus. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui. Pegou direitinho aqui, ó. Pegou? Pegou ou não pegou? Lembrando, todo movimento evangélico que não aceita os princípios do Eterno, pode doer, pode espernear, pode não sei o quê, mas é dentro da palavra de Deus sem mimimi. Igreja verdadeira, Apocalipse capítulo 12, verso 17. Ela pode ter mais por aí afora que prega o evangelho eterno, tipo assim, pode ser diferente? Pode ser sim. Desde quando aceita os princípios do eterno, pode sim. E todos aqueles movimentos evangélicos que não aceitam os mandamentos do eterno, os princípios do eterno, é simplesmente as prostitutinhas, filha da prostituta mãe que está em Apocalipse. Isão, Laitão e Braitão desse jeito. É duro, mas é a realidade, sim ou não? É isso aí mesmo. Nas redes sociais,
Pode colocar o que quiserem colocar, e pode falar o que quiserem, eu não estou nem aí. Quer que eu te diga uma coisa, para a honra e glória de Deus? Quando o ser humano se entrega para Satanás, por que você vê por aí afora essa arruaça aí, essa zombaria toda com o evangelho eterno? Eu sei, possivelmente você que está me ouvindo aqui, você nem é crente, nem quer ser crente por causa dessa pouca vergonha que tem por aí afora. Aí me diz uma coisa, você se enoja disso, não se enoja? Jogando os princípios do eterno por fora, por terra, sambando, sapateando, corrupiando, e só falando em bênçãos materiais, em dinheiro para cá, dinheiro para lá. Você não é bobo. Você já vê que quem está nesses movimentos é Satanás. E quer que eu te diga uma coisa? Você não está errado. Você está mais do que certo. Porque quem está nesses movimentos é Satanás mesmo e o trono dele está lá dentro. E quer que eu te diga uma coisa? O meu conselho para tu está dentro desses movimentos de Satanás, saiam, que isso cumpre na tua vida. Revelation chapter 18, verse 4. And I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. Dá para você ver? Olha só como é que... Olha só. And I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. E ouvi outra voz no céu que dizia, na tua Bíblia pode falar que dizia, e ouvi outra voz no céu dizendo, sai fora dela, povo meu, para que não seja cúmplice de seus pecados, para que não incorra em suas pragas. Na tua Bíblia pode falar assim, ó, retirai-vos dela, povo meu, para que não... Ó, e ouvi outra voz no céu dizendo, sai dela, povo meu, para que não seja cúmplice de seus pecados, para que não incorra em suas pragas. Como eu havia falado, pode ter outra tradução assim, ó. E ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para que não seja cúmplice de seus pecados, para que não incorra em suas pragas. No final também pode estar a tradução assim, ó. E dos seus flagelos. E dá no mesmo. E aí sabe o que acontece? Bem-aventurado são todos aqueles que já saíram dentro desse movimento, porque no final são pouquinhos que vão se salvar. Vamos lá, ó. Mateus capítulo 7, verso 13 ao 14. Aqui, ó. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. São poucos ou são muitos que vão se salvar? Hã? Agora, olha só como é que a banda toca. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Não tem problema, pode nos chamar de seita maligna e perigosíssima por aí afora, ó, porque nosso irmão Paulo também, quando ele estava no tribunal, ó, olha só, Atos capítulo 24, verso 5, verso 14, Atos capítulo 28, verso 22, olha aqui, ó. E tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus espalhados por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Aí sabe o que é verso 14, ó? Aqui, ó. Confesso-te, segundo o caminho ao qual chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos inscritos dos profetas. E aí? Gálatas capítulo 3, verso 10. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Dá para você ver o tamanho do problema? E aí? São muitos que vão se salvar ou são poucos? Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós mais aqui ainda. E aí, pegou aqui? Para você que você não sabia que você é da família de Deus, filho do nosso pai Abraão e já é judeu após aceitar Cristo, grava aqui, ó, esse capítulozão, esse versículozão aqui, ó, 17 e ao 19. Efésios capítulo 2, verso 17 ao 19, ó. E vindo evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele
ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Pegou? Tá vendo? Não tem para onde escapar, não, para não guardar os mandamentos do nosso Pai. E da mesma forma, se nós formos lá para o Velho Testamento, vamos lá. Êxodo capítulo 20, verso 8 ao 11. Olha aqui, ó. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou e abençoou Deus o dia 7º e o santificou. O dia de sábado e o santificou. Pode falar o dia 7, dá no mesmo. E aí? Dá para vocês ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca? E ali estava, quem era que estava ali? O forasteiro, sim ou não? Nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. E quem eram esses forasteiros? Já simbolizando nós aqui na frente, após aceitar essa Cristo como nosso Salvador, os gentios. E vamos lá, Deuteronômio capítulo 5, verso 12 ao 15. Olha como é que a banda toca. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. E aí, é a lei ou não é lei o mandamento do eterno santo sábado? Dá para você ver o tamanho do problema? Desperta tu que dormes. Sabe por quê? Porque Satanás está doidinho para te ver com ele no fogo e enxofre. E é isso que tu quer para a tua vida? Não é não, né? Nem é o que eu quero também não. Eu quero que todos nós estejamos na eternidade, que eu vou estar lá na eternidade com nosso Pai, para a honra e glória de Deus. Todos nós, que nenhum de nós que se perca. Que esteja repreendido da nossa vida isso aí, negócio de perdição, amém? Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui. Vamos ver aqui. Porque muitos dizem assim, né? Cristo aboliu a lei na cruz, mas não aboliu a lei na cruz, Cristo cumpriu. Aí, Edinaldo, mas esse negócio de lei, Mateus capítulo 5, verso 17, lá está bem escrito. E também Mateus capítulo 22, verso 34 ao 40, está escrito que o nosso Eterno aboliu tudo. Em Mateus capítulo 22, verso 34 ao 40, falou que é só para nós amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Só que não lê a palavra de Deus. Esse é que é o problema. Não examina. Olha o que a palavra do nosso Pai fala para Mateus capítulo 5, verso 17 ao 18. Ó. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. E aí? Ainda existe céu e terra aqui? Já se cumpriu tudo aqui? Cristo já veio nos buscar? Evidente que não. Então, a lei e os profetas é até a volta dele. É. E aí o que é que ele fala lá? Ó? Mateus capítulo 22, verso 39 e 40. Verso 39 ele fala assim, ó. Amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo. E aí sabe o que acontece? Não lê o verso 40 para fazer o fechamento, vai ficar assim, ó. Isão bem laitrão. Aí sabe o que fala no verso 40? Fala assim, ó.
Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas.